E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é dia de dossiê e o tema não poderia ser outro. A PEC que fez o Brasil entrar em ebulição. Gente do céu. Quem assistiu o vídeo ontem, eu mostrei um tweet que eu falei, pessoal, tem uma impressão que esse tweet vai acabar pautando parte do debate ao longo do dia. Era o tweet da Eliane Cantanhede, que ela falava sobre algumas coisinhas, falava sobre traições, pessoas desapontadas. E para minha surpresa, o que foi o tweet da Eliane Cantanhede comparado a outros eventos, outras falas, inclusive em vídeo, na TV, de outros jornalistas? Essa PEC, assim, tá bem, até difícil de descrever o impacto dela. No primeiro momento, até confesso, eu achava, não, vai ser aqui, tem uma discussão, né? A Daniela Lima vinha falando, a gente comentou ontem, mostrou lá o vídeo dela, falando, não, tá aqui tudo coreografado. Mas diante da reação, da força da reação das pessoas envolvidas, inclusive da fala do Pacheco ao longo do dia de ontem, também dos ministros, eu falei, meu amigo, o negócio tá ficando complicado. E aí eu parei, sentei e falei, não, deixa eu tentar entender aqui algumas coisas. O que é que realmente dá pra bater o martelo? O que é que a gente pode olhar e falar, não, com convicção, dá pra falar que isso aqui vai acontecer, já aconteceu, isso daqui não tem lastro, talvez seja só uma cortina de fumaça. O que dá para comentar sobre tudo que tá acontecendo? E basicamente só tem um tema do vídeo de hoje. Eu coloquei ali o Juscelino, mas nem sei se vai dar tempo pra gente falar dele, porque tem muita coisa pra gente comentar, mas muita coisa mesmo. Tentar traçar uma certa linha do tempo, os principais embates, as principais conclusões. E vamos nessa, né? Vamos começar, se prepara, tem muita coisa. Mas vamos lá. Quero começar, inclusive, com o tweet da Cantanhede. Ele lá foi o tweet e eu falei, né? Ali tá ali o tweet. Ministro do Supremo classificou como traição rasteira o voto do líder do governo no Senado, Jacques Wagner, contra eles, depois de toda a resistência ao golpe bolsonarista. O recado é, ou Wagner sai, ou não tem mais papo da corte com Planalto e governo. Aí eu falei, ainda falei no vídeo ontem, né? E errei. Eu falei, ó, esse tweet aqui eu duvido que vai parar no Estadão e vai parar na Globo. A Eliane Cantanhede fez, as pessoas vão comentar. Só que para minha surpresa, e eu estava errado, e esse foi uma das coisas que já começou a chamar minha atenção, a própria Cantanhede, 7h47 da manhã, ela colocou lá. Pegou o tweet, escreveu uma matéria. Só pela manchete você já sente o drama. Ministro da Corte vem traição de Wagner em apoio à PEC e dão ultimato ao governo. Leia o bastidor. E Cantanhede, ela tava ontem voando. Tinha todas as informações em primeira mão. Vou mostrar algumas coisas. Hoje tem muitos vídeos pra gente ouvir, comentar. Mas tá ali, ó. Voto a favor da PEC. Foi visto como uma traição rasteira. Basicamente que ela comentou, né? Mas vamos lá. Vamos continuar na nossa jornada. Na Globo News, a Eliane Cantanhede também, na primeira oportunidade que ela teve, normalmente ela participa às noites, falou exatamente o que ela escreveu no tweet, o que depois ela transformou em matéria do Estadão e levou o conteúdo pra Globo. Eu falei, cara, por que a Cantanhede tá tão empenhada em levar essas informações à frente? Eu falei, puxa, isso aqui não tá sendo pouca coisa. E isso daqui me surpreende até pelo comportamento do consórcio. A gente conhece o consórcio, mas sem brincadeira, pessoal. Eu acho que eu nunca vi uma crise neste ponto, onde diversos jornalistas diferentes estão ecoando a mesma narrativa diante uma agenda política que não é uma agenda bolsonarista. Não são os bolsonaristas que estão fazendo isso, não. É o Senado. Os senadores. Foram 52 votos, não são 52 bolsonaristas. Inclusive o Jacques Wagner votou. O Otto Alencar, aquele da CPI da pandemia, atuou contra Bolsonaro, também votou sim. Ele até falou umas coisas ontem, a gente vai ver. Aí tá ali a Cantanhede, ó. O ministro disse que colegas da corte classificaram o voto do Wagner a favor da PEC, que limita decisões individuais da corte como traição rasteira. Esse ministro me avisou que a corte está pressionando o governo para, pelo menos, trocar o líder do governo no Senado. Eu falei, rapaz. Aí, Cantanhede, mais uma vez. Ai, Jesus.
Vamos ouvir o que ela tem pra falar. É inacreditável. Inacreditável. Ó, escuta isso aqui. O Rui Costa concedeu entrevista pra Globo. Eu não sei se vocês vão lembrar, no mês de junho, a Eliane Cantanhede se orgulhou de receber mensagens do Lula para ela rebater, não sei se foi o Jorge Pontual ou foi o Demétrio Magnoli, mas ela rebateu ao vivo. Ela falou, nossa, que honra, o Lula está me vendo, mandando mensagens, sabe, de bate pronto, e eu estou aqui, né, colocando a narrativa do governo à frente. Olha o que ela tem para falar. Ontem, o Rui Costa deu uma entrevista aqui na Globo News, no Jornal das 10. E eu estava no Jornal das 10 e, antes dele entrar, um ministro do Supremo falou o seguinte: acabou a lua de mel com o governo. Traição rasteira. União com os bolsonaristas contra o STF, depois de tudo que aconteceu? Jacques Wagner precisa renunciar à liderança, senão acabou o papo com o STF, Planalto STF. Ela tá falando isso, vocês estão ouvindo o áudio, segurando o próprio telefone dela. Ela está lendo a mensagem que ela recebeu. Você entendeu? Ela estava recebendo essas mensagens ao longo do programa. Programa ao vivo, Rui Costa falava uma coisa e ela recebeu uma mensagem no celular. E recebeu. Mas o curioso, por que eu quero contar essa história? Porque a gente estava ao vivo com o Rui Costa falando e o ministro do Supremo ficava rebatendo em tempo real o Rui Costa aqui no meu celular. Sabemos todos que ministro é esse. Não, todo mundo acha que foi o Gilmar Mendes e eu juro pelas minhas filhas que não foi o Gilmar Mendes. Olha só. E tem a prova. Mas eu queria só dizer como é que pode. O tom da sua fonte. Imagina. Mas dá o tom pra gente ver. Não, aí porque é o seguinte... se não é o Gilmar, é o Alexandre de Moraes. Olha só, gente. Ele falou o seguinte... recado dado. Eu perguntei, nossa, mas tá nesse pé? Ele disse, recado dado. Aí o Rui Costa falava e ele dizia... Imagina, tá mentindo, como é que ele não sabia? Aí vem o Rui Costa insistindo que ele não sabia, o Lula não sabia. Aí o ministro do Supremo me manda um meme, sei com cedilha. Sei, o Lula não sabia, o Rui Costa não sabia também. Aí ele fala assim, olha, essa esquerda leninista é igual à extrema-direita, né? E ele ainda disse mais. Curioso, né? O Jacques Wagner da Bahia, né? O Rui Costa da Bahia e o Otto Alencar e o Ângelo Coronel da Bahia. Mas aí eles dizem, não, mas os dois foi por causa do PSD que mudou na última hora. E os ministros do Supremo não querem acreditar nisso, não. Bem complicado, né? E assim, gente, pra mim o ponto aqui não é assim, quem tava mandando mensagem pra Eliane Cantanhede, mas assim, você tá num programa, você tá meio que entrevistando uma pessoa. Será que seria bacana? Vamos botar assim um cenário, não vamos nem falar de bolsonarismo. Vamos botar o mesmo Rui Costa. Será que seria bacana o Rui Costa sendo entrevistado e a Eliane Cantanhede, sei lá, trocar mensagens com Aécio Neves? Os petistas chamam de golpistas. Não, ele troca e fala coisas, e ao longo do programa... Sabe, a que ponto tá chegando a relação da Rede Globo com, sei lá, setores da política como um todo? E você vê que, enquanto a Eliane Cantanhede ela fala isso, tá todo mundo dando risada. Todo mundo achando, assim, bacana, engraçado. Merval Pereira tá rindo, Natuza Neto tá arregando, né, o dente, a queixada... Assim, eu não sei o que falar. Eu falo, cara, como é que pode isso? E o que é que tá acontecendo? O que é que se transformou a Globo? É o que eu digo. O pior problema do Brasil é a Globo. Eu acho que a PEC realmente tem que começar a ser discutida. É uma PEC pra colocar limites na Globo, porque a coisa tá demais. Tá demais. O que a Globo tá fazendo, gente...
Isso daqui não é mais jornalismo. Então, isso aqui não é mais jornalismo mais de jeito nenhum. Aí, beleza. Aí, numa linha bem similar, e foi tudo na Globo. Ontem, você queria saber como tava o clima, só quem tinha informação era a Rede Globo. Todas as informações saiu na Globo. E parece que, não sei, tem um clima muito, muito especial, muito bonito, muito bacana, né, do establishment brasileiro com a Rede Globo. A Daniela Lima vem na mesma sintonia. Votos de aliados do governo a favor da proposta, né, da PEC, foram vistos como traição pelos integrantes, que cravam o fim da lua de mel com o Planalto. O presidente Supremo está absolutamente irritado e se diz duplamente traído. E ela vai falando, ela vai lendo o telefone assim, pessoal, qual a necessidade de a gente ter um jornalista na Rede Globo? Porque se é para ler um texto, faz o seguinte, bota uma inteligência artificial com a bela voz, que não vai gaguejar, que não vai fazer os trejeitos da Daniela Lima, e dá play no áudio, para ler com a voz da inteligência artificial. Gente, olha só, é um jornalismo que você, não é você tá transmitindo o que você quer falar na sua cabeça, ou você está lendo o teleprompter virou assim, ó, a pessoa, fale isso. Isso não é saudável. Eu acho que isso não tá saudável. E tá se tornando algo corriqueiro na Rede Globo. Aí vem a Miriam Leitão. Ela classificou a PEC como um conluio entre pessoas que deveriam defender a democracia e pessoas que sempre tiveram maus propósitos em relação às instituições da corte. Conluio. Tá tratando a coisa como se fosse um crime. Qual crime, Miriam Leitão? Para de criminalizar as pessoas. E engraçado que a turma da esquerda, a turma da Miriam, né, sempre apoiou, eles falavam que, o jornalismo está criminalizando a política. Eles reclamavam tanto disso. Aí agora pode, né? Agora pode de novo. Aí, Gerson Camarote, também da Globo News. A corte está apanhando não pelos seus defeitos, que são muitos, mas pelas suas virtudes, de ter sido foco de resistência no país durante os ataques à democracia. Essa é a motivação real da PEC que limita os poderes da corte. Sério mesmo, bicho? É sério mesmo? Assim, o que está sendo discutido na PEC é que para você derrubar uma decisão do Congresso, ela não pode ser feita de forma monocrática. Sei lá, na minha cabeça isso não me parece muita coisa. Posso estar errado, não sou um especialista, mas quando eu penso, sei lá, uma PEC, por exemplo, que ela precisa passar por 2 turnos na Câmara, mais 2 turnos no Senado, e se ela sofrer alterações no Senado, ela volta para a Câmara, mais 2 turnos, inúmeras discussões, debates, a pessoal se debruça, etc, tudo mais, maior confusão, para no final do dia uma única pessoa suspende, às vezes até, sei lá por quanto tempo. Assim, eu acho que tá demais. A Globo tá demais. Aí, isso daqui foi só um pedaço, né? Pra gente pegar minha primeira surpresa aí com a repercussão, pessoal, realmente, assim, o jornalismo mudou, né? O jornalismo que a Globo faz hoje parece que não é mais jornalismo, parece que virou assessoria de comunicação. E não é só esse caso aqui agora, esse aqui pra mim é só mais um. O que a Globo vem fazendo ao longo do ano inteiro para ajudar o Lula, eu acho que é um problema muito maior. Aí ontem de manhã, logo cedo também, a Andréa Sadi colocou essa nota que eu falei, rapaz, tá meio estranho as coisas nesse país, viu? A Andréa Sadi fala assim, ó, após PEC, os ministros veem governo omisso, cobram líder e discutem reação. Aí você vai ler a nota, tem 2 parágrafos que chamaram minha atenção. Um deles fala aqui assim, ó, segundo o blog apurou, Wagner ouviu da corte que seu voto é de uma gravidade, pois, além do simbolismo pela função que ocupa, consolida uma vitória para o bolsonarismo. O Bolsonaro não pode vencer nunca. É crime ser bolsonarista nesse país. Não entendi por que isso seria um problema, né? O Bolsonaro não pode vencer no Congresso, no voto. Tem que perder todas. Além disso, foi lembrar da Wagner
segundo relatos obtidos pelo blog, que o governo só voltou ao poder graças a decisões da corte. Eu falei, bom, eu acho que não tenho o que comentar, né? Agora, eu acho estranho esse tipo de nota. E a naturalidade como as coisas estavam sendo colocadas. E a Globo, mais uma vez, a Hélène Cantanhede repetiu esta informação da Andréa Sadi. E aqui eu quero mostrar para vocês, porque... Bom, deixa ela falar, né? Deixa ela falar. E hoje, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes ligou para o Jacques Wagner e teve uma conversa duríssima. Os dois tiveram uma conversa muito dura. E o Gilmar Mendes, segundo as minhas informações, minha apuração, o Gilmar Mendes, inclusive o Jacques Wagner não gostou, porque o Gilmar Mendes disse o seguinte, olha, ou você foi um gênio ou foi um idiota. Gênio, se isso aí foi para ficar com o pé em cada canoa, agradar o Supremo e agradar o Senado. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que o governo acabou ficando ruim com todos os lados e, portanto, o Gilmar Mendes chamou o líder do governo de idiota. Então, a coisa está indo mal e o que a gente vê? A gente vê que o Supremo está se sentindo traído. Por quê? Porque a eleição do Lula, né, dependeu do Supremo. A vitória do Lula, enfim, toda essa reviravolta que houve, dependeu do Supremo. E o Supremo foi o carro-chefe na defesa da democracia. Essa é a posição deles. Vamos ver esse finalzinho de novo? E hoje, por quê? Porque a eleição do Lula, né, dependeu do Supremo. A vitória do Lula, enfim, toda essa reviravolta que houve, dependeu do Supremo. E o Supremo foi o carro-chefe na defesa da democracia. Essa é a posição deles. Vocês podem aí tirar. Não tem nem o que concluir, né? A Hélène Cantanhede já falou o que tinha pra falar. Aí, ainda nesse mesmo programa, a turma começou a ter um papo entre si, né? O ministro do Supremo falou, né? Acabou lá de mel com o Planalto, né? E aí começa a falar o seguinte, ó. É o seguinte, se o líder do governo, é o líder, vota contra, o que é que isso significa? Não foi a pessoa do Jacques Wagner. Como é que ele tomou uma decisão grave como essa sem falar com o Rui Costa? E como é que o Lula não sabia disso? O Lula não sabia de nada? Esse ministro me disse claramente, né? E outros ministros defendem que pelo menos tem que tirar o Jacques Wagner da liderança para demonstrar que não foi uma decisão do Lula, o que todo mundo acredita que tenha sido. Sim, gente, a Globo tá tratando essa PEC como basicamente fosse um crime, e a Globo tá mandando um recado pro governo assim, tem que tirar o Jacques Wagner, porque a gente ouviu falar, né? Nossa apuração. Forma interessante de fazer política essa, né? Mas vamos ver aqui também a Hélène Cantanhede mais uma vez. O que o ministro do Supremo me disse? Isso, acabou a lua de mel. E é o seguinte, se o líder do governo vota contra o Supremo, o que isso significa? Que não foi a pessoa do Jacques Wagner. O Jacques Wagner diz o tempo inteiro que foi um voto pessoal. O Rui Costa, ontem, aqui no Jornal das 10, também não, foi um voto pessoal. Um voto pessoal do Jacques Wagner, mas nenhum ministro do Supremo acredita isso. Porque, primeiro, o Jacques Wagner é do mesmo estado, né, pelo menos em termos de carreira política, do mesmo partido que é o PT e do mesmo grupo político a vida toda do Rui Costa, que é o chefe da Casa Civil. Como é que ele tomou uma decisão grave como essa sem falar com o Rui Costa? E como é que o Lula não sabia disso? Sabe? Então, o que o Supremo vê? Que não foi a pessoa do Jacques Wagner, mas sim o Jacques Wagner, o governo, o Rui Costa e o presidente Lula. Isso é complicado. E aí tem o outro lado, né? Eles dizem que se não afastar, esse ministro me disse claramente, e hoje já está nos jornais, nas redes, outros ministros também defendendo que ou
ou pelo menos tem que tirar o Jacques Wagner da liderança para demonstrar que não foi uma decisão do Lula, o que todo mundo acredita que tenha sido. Uma decisão grave como essa. Uma decisão grave como essa, rapaz. Eu fico assim pensando, né? Falo, cara, e o Brasil, hein? E o Brasil, pessoal? Sabe, vocês aí que tem muito poder, vocês aí da Globo, vocês têm cargos, etc. Assim, vocês estão preocupados com as decisões que estão impactando o Brasil ou a gente tá nesse eterno voo de galinha que os debates são sempre assim, não, esse grupo tá indo pra cá, esse grupo tá indo pra lá, existe uma espécie de cabo de guerra, um puxa de um lado, um puxa do outro. Mas e o Brasil, hein? E o Brasil? E o Brasil? E o Brasil? Mônica Bergamo já soltou logo a nota. A Mônica Bergamo tem uns conhecidos no PT, né? Então, se ela tá falando, tem propriedade para falar disso. Jacques Wagner levou confusão ao PT ao votar contra a corte no Senado. Como assim, rapaz? Parlamentares e a Glaze se mobilizam para evitar uma derrota ainda pior para a corte. Aí vem a Natuza Neri. Ela apresenta o meme do dia, inspirado na novela A Viagem. Ela fala, ela ainda coloca o meme ali naquela TV ao fundo, não vou dar play no áudio. Aí fala assim, ó. E ela conta como foi o telefonema de Lula com o Pacheco. Que briga foi essa que você arrumou? Lula perguntando pro Pacheco, e o Pacheco disse: eu não arrumei briga com ninguém, presidente. Começou a se defender seriamente e o Lula estava brincando. Mas uma pessoa que entende o lulês às vezes fala piada, dando o recado que quer. Mas ele acordou sabendo que tinha uma crise instalada. Que crise, cara? O que está acontecendo nesse país? Por que existe uma crise? Aí saíram algumas notas que são interessantes para tentar entender que crise é essa. Tem duas notas, essa do Valor e uma do Estadão. E ambas me deixam muito tristes. Eu não tô nem aí pro Lula, se ele tá com crise ou não. Eu fico preocupado com o Brasil. Veja só, a aprovação da PEC irrita a corte e respinga em ações de precatórios. Uma delas já estaria em curso, né? Apesar do ministro Fux liberar para julgamento as ações que tratam de precatórios, o presidente da corte não pautou o caso no plenário virtual. A expectativa era que o julgamento começasse na madrugada desta quinta, o que não aconteceu. Interlocutores alegaram que houve um problema técnico, o que não é comum. O que mais irritou a corte foi o apoio dos senadores da base, em especial do Jacques Wagner. Ele não somente votou a favor da proposta, como liberou os senadores governistas para votar como quisessem. Para o ministro da corte, a postura dele foi decisiva para o resultado. A PEC foi aprovada com 52 votos, foi pouco, foi bem apertado. Se tivesse 4 votos a menos, não tinha passado. Tem que ter pelo menos 49. Mas enfim, o resultado também seria uma demonstração de como a articulação do governo está falha por não conseguir impedir a votação de um projeto que é visto como uma retaliação à corte por parte daqueles que saíram derrotados na última eleição. Considerado um aliado, olha agora, pelos ministros, né, durante o governo Bolsonaro, a posição favorável do Pacheco em relação à PEC também consolidou um afastamento que já vinha se desenhando nos últimos meses. A avaliação é que com ele não há mais possibilidade de diálogo. Não tem mais diálogo com o Pacheco. Aí, voltando a falar do precatório, e aqui que para mim é o grande ponto, tá assim, ó. O governo Lula teme reação, né, na questão do julgamento dos precatórios. O problema na definição de um interlocutor do Palácio do Planalto é que o governo, o Lula, conta com a corte também na pauta econômica. Considera crucial, inclusive, para as eleições de 2026. É a corte que dará a palavra final sobre um pedido do Ministério da Fazenda para mudar a contabilidade dos precatórios, as dívidas da União, que já transitam em julgado. A equipe econômica, a turma do Haddad, pede que a corte autorize que os juros dos precatórios sejam considerados despesas financeiras, ou seja, não sejam contabilizados na meta fiscal e nem nas punições do arcabouço fiscal. A medida seria um alívio para o governo. Olha só, a gente está falando
A gente falou ontem que esse ano podemos ter um prejuízo de 200 bi, 203. Vai botar mais 95 em cima, então 300 bi, mas aí fica fora da meta. Então, no mundo real, um prejuízo astronômico que vai impactar tudo. E aí? E aí, cara? Mas o Lula não quer fazer corte de gasto do que nada cara, tá, beleza, né? A medida seria um alívio para o governo. Outro pedido na mesma ação protocolada é para a corte, por isso que eu falei isso, ó, autorizar o pagamento de 95 bilhões do estoque de precatórios via crédito extraordinário. Não é extraordinário. Né? Apareceu aqui 95 bi, o governo a corte vai deixar a gente pagar. E minha preocupação com isso daqui é o seguinte: eu não quero que o PT seja sabotado, eu não quero que o PT seja favorecido. O meu questionamento é: essa questão dos precatórios, ela vai ser boa ou ruim para o Brasil? Para o nosso país, para o futuro da nossa nação, para o progresso da nossa economia, para a geração de empregos, para a redução da taxa de juros, para a redução da inflação, para a redução do desemprego. Isso daqui é bom ou ruim? Porque a gente precisa discutir brigas políticas em torno de temas que vão impactar a vida das pessoas comuns. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Fica, sabe, uma disputa de um lado do outro e o nosso país é esquecido. O nosso Brasil é esquecido, é deixado de lado. Ninguém liga pro Brasil, bicho. Como é que pode? Cadê o espírito? Aquele senso de patriotismo? Não é possível que não exista mais no coração das pessoas. Por isso que eu falo pra vocês, precisamos resgatar, sabe, um projeto de nação. Resgatar, porque alguém deve ter pensado em algum momento. E se não tiver, a gente constrói um então. Mas a gente tem que voltar a falar de Brasil. Tá? As coisas estão horríveis. Olha o que se tornou a política. É a política pela política. Antigamente a política era um meio para você alcançar algo, alcançar uma mudança, sabe? Fazer a diferença. Assim, gente, sem brincadeira, por um segundo, deixa a emoção de lado do que tá acontecendo. Eu sei que é difícil, mas você tenta assim olhar as coisas de forma fria. Eu acho que a maior parte de vocês tá naquela situação assim, cara, se eu tivesse um salário de 5 dígitos, eu tava muito feliz. Salário de 5 dígitos, 10 mil. Então você tem que a maioria de você falar, nossa, minha vida tava resolvida. Isso não é o suficiente pra você estar viajando para a Europa, pra você estar viajando para os Estados Unidos, mas você tá bem feliz. A maior parte das pessoas que a gente comenta diariamente ganha muito mais do que 10 mil. Ganha 4 vezes, 5 vezes mais, fora os extras, as benesses. E além disso, você tem a oportunidade de você colocar o seu nome na história. Isso pode ser pouca coisa, mas eu acho algo tão interessante. Sabe, assim, o legado é você poder ficar velho um dia e contar, poxa, foi isso que eu fiz. Essa é minha participação em tudo que aconteceu nesse país. Eu fiz algo. Eu mereço ser lembrado, e bem lembrado. Eu fui uma boa pessoa. Até porque a gente, acho que a maior parte de nós somos cristãos, a gente quer fazer boas ações pra quando chegar lá do lá, o cara olhar e falar, né? Você foi meio torto, mas botando aqui na balança na hora pular, você foi bem. Eu fico, sabe, pra baixo. Ontem eu juro pra vocês, eu mandei mensagem minha e falei, irmão, não tô desmotivado, eu abro o tweet, é só essas coisas. Eu falo, nossa, bicho, é o tempo todo isso. É uma disputa pelo poder. E a gente não sai disso. A jogada de mestre de Pacheco na votação contra a corte. E aqui acho que ia dar pra cravar uma coisa, né? Porque juntando tudo que a gente já comentou com mais essa nota, que é o seguinte. E o Gadelha conversou com uma galera aí ligada ao petismo, né? Com suas fontes, etc, tudo mais. E aí ele crava que na avaliação de ministros do Palácio do Planalto, ao garantir que Jacques Wagner votasse a favor da proposta, Pacheco conseguiu diluir, né, a retaliação da corte entre o governo Lula e o Senado. A corte não ficou só puta da vida com o Senado. O Lula também tá com a crise pra resolver. E isso é certo. Isso dá pra cravar. No primeiro momento eu achei, não. Tá tudo coreografado, mas a forma como as coisas aconteceram ontem, então, primeiro item da lista, pode cravar. O Lula tá com um problema. Mas tá óbvio que tá isso. O Lula tem um problema. Vai pra Câmara. E aí?
Quando chegar na Câmara, sequer vai ser pautado? Não, tem uma matéria sobre isso. Já saiu de manhã até na Globo, falando sobre o Lira. Interessante a nota, a gente vai chegar lá. Mas tá ali, ó. Foi a jogada de mestre do Pacheco. Derrotou o judiciário e ainda conseguiu colocar o judiciário contra o governo. Ironizou a coluna um influente ministro palaciano de Lula que acompanhou o tema. Então Lula tá com um pepino pra resolver. Isso tá mais do que óbvio. Aí vem a Natuzaneri ali de novo, né? Um observador super atento disse o seguinte: se esse movimento do Pacheco der em resultado eleitoral em Minas, ele faz o que no ano que vem? Dobra a aposta? Avança? Porque esse é o nó da história. De fato, se Pacheco encomenda a pesquisa de opinião e o nome dele, que estava desse tamanho, aumenta, ele faz o quê? Bota o gênio de novo dentro da garrafa? A não ser que seja só um sonho, uma noite de verão, e o Pacheco não esteja tão interessado em disputar o governo de Minas como quer o Lula. A Helene Cantanhede complementa: o Pacheco está em plena campanha e a gente teve um exemplo muito concreto esta semana. Ele tomou a dianteira e puxou o tapete do Zema, que é o governador, para negociar a dívida de Minas. Nesta mesma linha sobre movimentações do Pacheco, a Bela Megali solta essa nota, cuja manchete é: após PEC, ministro vem abraço dos afogados entre Pacheco e bolsonarismo. Eu não sei qual seria o problema do bolsonarismo, né? Para mim, é um movimento válido como qualquer um outro. Acho muito mais válido do que os movimentos de esquerda. Mas tá ali. Parte dos integrantes do tribunal relatou à coluna que reduziu as conversas com Pacheco e passaram a tratar com o presidente do Senado só que for estritamente necessário. A corte coloca na conta do Pacheco tudo que aconteceu, blá blá. Enfim, 3 magistrados relataram à coluna que o trabalho de Pacheco em torno da medida evidencia o flerte do senador com o bolsonarismo. Assim, isso é um problema? Por quê? É meio chato, né? Mas tudo bem. O gesto do Pacheco ao pautar a proposta tinha 2 motivações centrais, segundo a Bela Megali. Primeira delas, uma é tentar estancar o desgaste que Pacheco sofre com eleitores por ter segurado as pautas contrárias ao judiciário no governo anterior, já de olho na candidatura ao governo do estado. A outra é fazer um aceno à ala bolsonarista do Senado para capitalizar apoio para Alcolumbre, o seu sucessor. Os magistrados avaliam, porém, que a medida não terá impacto eleitoral para Pacheco. O movimento é um abraço dos afogados com o bolsonarismo. Eu não acho que ninguém vai para o Pacheco pelo que ele está fazendo. Agora, quando eu falei do Alcolumbre, eu fui lá ver, né, como é que o Alcolumbre estava se mexendo. Olha onde o Alcolumbre estava, né, ontem, né? Não estava, né? O que ele postou ontem em suas redes sociais. Uma foto com o Jacques Wagner, ambos dando risada. Manifesto minha total solidariedade ao amigo e líder Jacques Wagner diante dos covardes ataques sofridos hoje. Ressalto o meu reconhecimento por sua grandeza política e espírito público, já comprovados ao longo de sua trajetória política. Conte sempre comigo, amigo. O Alcolumbre quer se cacifar para ser o próximo presidente do Senado, se aproximando de Jacques Wagner. Pacheco pautou, né, uma ação como essa. Pacheco pode tentar vender, não, vejam só, né, tem 2 caminhos. Vocês podem apoiar um candidato do PT pro Senado, do MDB, tipo o Renan Calheiros, ou vocês podem apoiar o Alcolumbre, vejam a medida que nós tomamos, né, etc, tudo mais. Não tem um candidato, votem na gente. Então, são mais 2 coisas que dá para cravar. O Pacheco tá, sim, nos últimos dias, tentando resolver a questão da dívida em Minas, e eu não acho que é por patriotismo, por amor ao estado dele. Pacheco não me parece esse tipo de político. Parece que o Pacheco tem grandes intenções eleitorais, quem sabe ser o senador do estado, ou até para se candidatar como deputado tá meio difícil para ele, né? Então ele tem que garantir alguns votos. Senador eu acho impossível, não tem mais o cenário 2018 contra Dilma Rousseff, não tem mais, né? E vai ter alguém de direita lá, então o Pacheco não vai ter esses votos. Mas ele sim tem interesse político, tá claro nessa confusão, tá todo mundo colocando, né? Agora ficou bem claro. E o Alcolumbre de besta também não tem nada, né? O Alcolumbre de besta não tem nada. Crise. E vamos lá. Outro ponto que vale a pena mencionar. O Jacques Wagner, no dia de ontem, ele veio a público pedir desculpas.
Basicamente um pedido de desculpas, falando assim, ó, esclareço que meu voto que restringe decisões foi estritamente pessoal, fruto de acordo que retirou do texto qualquer possibilidade de interpretação de eventual intervenção do legislativo. Cara, qual a necessidade de tu falar isso? Tu votou, de boa. Você pode votar sim, votar não. É do jogo. Não é crime não, Jacques Wagner. E aí o Leonardo Coutinho destaca isso falando assim, ó, olha o nível da usurpação de funções e temor imposto por um dos poderes sobre os demais. Em uma democracia saudável, com checks and balances, né, os freios e contrapesos devidamente protegidos, queixas de um lado e justificativas de outro jamais se dariam como se dão no Brasil. Falavam que o problema da democracia era Bolsonaro. Gente, na época de Bolsonaro, essas pessoas faziam o que queriam. Muitas vezes, né? Eu sinto que a turma da esquerda falavam coisas contra a direita, sabendo, assim, a revelia da lei, porque sabia que não ia dar nada. A porcaria nenhuma não. Aí xingava, difamava, caluniava, pega nada. Agora, assim, é um medo no ar, é viver com medo em tempo inteiro. Até quando? Aí o ministro, um deles, fez falas muito duras. Eu vou dar play, vocês devem ter visto. Ele falou muita coisa, mas só vou dar destaque a um. Ele fala que a corte está preparada para enfrentar investidas inconstitucionais do poder legislativo. A Globo até já levantou a possibilidade, se essa PEC for aprovada, eles podem decretar que é inconstitucional, etc. Enfim, né, toda a confusão. Ele falou mais coisa também, né, usou alguns adjetivos para se referir aos senadores. Eu não vou repeti-los aqui, porque não vem ao caso. Todo mundo deve ter visto, tá um grande caos. E aí, para surpresa de todos, Rodrigo Pacheco me fez uma fala extremamente dura e incisiva, principalmente se você conhece o histórico do Rodrigo Pacheco. Eu falei, rapaz, o clima tá ruim, viu? Vamos ouvir aqui o que o Pacheco tem a falar. Mas o clima tá ruim. Eu não me permito debater e polemizar nada dessas declarações de ministros do Supremo Tribunal Federal, porque eu considero que o Supremo não é palco e arena política. É uma casa que deve ser respeitada pelo povo brasileiro. Eu sempre propugnei por isso, que se respeite o Supremo Tribunal Federal, que dá a palavra final sobre conflitos sociais, sobre conflitos jurídicos que são levados a ele para poder decidir. Então é uma casa que deve julgar, que deve aplicar a justiça, que deve aplicar a Constituição, e que todos os brasileiros devem confiar. Então não me permito fazer um debate político, tampouco receber agressões que gratuitamente eu recebi por membros do Supremo Tribunal Federal em razão de um papel constitucional que eu cumpri de buscar aprimorar a justiça do nosso país. O que nós fizemos ontem no Senado foi garantir que uma lei concebida pelos representantes do povo, nas duas casas do Poder Legislativo, Câmara dos Deputados e Senado Federal, sancionada por um presidente da República, que esta lei só possa ser declarada inconstitucional pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal. Eu quero aqui também invocar o artigo 97 da Constituição Federal, que diz que somente os votos da maioria absoluta de um tribunal pode declarar inconstitucional uma lei ou um ato normativo do poder público. Isso é da Constituição Federal. E nós não podemos admitir que a individualidade de um ministro do Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional uma lei sem a colegialidade do Supremo Tribunal Federal. Portanto, eu não admito que se queira politizar e gerar um problema institucional em torno de um tema que foi debatido com a maior clareza possível, que não constitui nenhum tipo de enfrentamento, nenhum tipo de retaliação, e nós jamais nos permitiríamos a fazer isso, porque é algo puramente técnico de aprimoramento da justiça do nosso país, que vai ao encontro de um princípio constitucional que deveria ser aplicado no Brasil e que não é. Eu quero dizer aqui que ninguém e nenhuma instituição tem um monopólio da defesa da democracia no Brasil, porque aqui desse púlpito do plenário do Senado Federal, eu como presidente, defendi o Supremo Tribunal Federal, defendi a justiça eleitoral, defendi as urnas eletrônicas, defendi os ministros do Supremo Tribunal Federal, defendi a democracia do nosso país, repeli em todos os momentos as arguições antidemocráticas, inclusive a que consubstanciou o 8 de janeiro com os ataques que nós sofremos. Estivemos unidos nesse propósito, mas isso não significa que as instituições sejam imutáveis ou sejam intocáveis
intocáveis em razão de suas atribuições. Intocável. Não significa que ninguém toca. Confusão, viu? Confusão. Mas vamos que a confusão não para aí. Depois da fala do ministro, né? O Otto Alencar respondeu. Falou, ó, ele disse que fez bravata, afirma que não vai se intimidar. Aí tá ali. A lei existe para circunscrever até os poderes dos ministros da mais alta corte deste país. Eles devem atuar dentro do limite da lei. Foi feita uma alteração constitucional, que é atribuição nossa. Foi uma colocação infeliz, cheia de ódio, mágoas e ressentimentos, algo que é uma atribuição inerente ao Senado. Aí, ontem, eu vou dar play, vocês vão conseguir entender o que aconteceu. Esse aqui é o senador Stevenson. Ele participou, acho que é um programa de rádio lá, acho, da região dele. Ele é de Natal. Estava na rádio 96 FM. E aí ele mostra um áudio para um rapaz e o rapaz vai descrever o áudio. Ninguém sabe que tá no áudio, mas o rapaz vai descrever. Tá vendo aí, Steve contando um segredo por telefone. Eu vou descrever o áudio, tá? No áudio que eu ouvi aqui, esse áudio é a voz de um senador? Do senador. É a voz de um senador. Mas eu não posso publicar, não posso dizer, porque o senador não me autorizou. É a voz de um senador. Mas o que aconteceu nos bastidores, a votação da PEC 8 ontem, foi ligação de ministros para senadores. Ministro do STF. Ministro do STF. O conteúdo do áudio é grave. É um conteúdo assim de... Você tá vendo aí... O conteúdo é grave, né? Segundo o menino que ouviu. Aí, voltando para a turma da Globo, para tentar explicar por que tá todo esse alvoroço, abre aspas para Natuzaneri. Os ministros da corte estão assimilando dois movimentos. O primeiro, eles enxergam como uma revanche. E o segundo, como a primeira porteira aberta para outras. E se esse for um primeiro passo, depois começar a vir mais confusão para o meio, então tem que cortar logo o mal pelas raízes. Por isso, a reação foi tão incisiva. No cálculo deles, ou se fazer um movimento de contenção, ou a próxima PEC vem pior, pior e pior. E a Globo segue aí com todas as análises e informações. Aí, a Miriam Leitão deu uma passada de pano monstra. Só que no final desse debate, para minha surpresa, a Júlia do Alib, aquela ali que tá do lado da Miriam Leitão, ela meio que, como posso falar, ela meio que quebra o discurso, né, que vem sendo reverberado por todos os jornalistas da Globo. Parece que ela não se sentiu confortável de seguir a manada. Eu fiquei surpreso. Mas vamos começar ouvindo, né, a Miriam Leitão. Depois a gente vê esse áudio aqui, ó. Sabe que na apuração pro meu livro eu falei com um cara que estava do IBAMA, que estava lá atuando firmemente, mesmo no pleno governo que dizia que eles não podiam queimar equipamentos, eles iam lá e queimavam. Por que vocês faziam isso? O governo falava que não podia. Ele falou assim, a gente recebeu ordem do Supremo para fazer isso. E era uma ordem do ministro Barroso, que tomou a decisão na 709, de vai lá e preserva essas terras. Ele estabeleceu o que fazer, deu ordens para o governo sobre o que fazer na preservação de terra indígena e preservação da vida de indígenas. Então, isso foram vários exemplos, né? Mas foram vários exemplos de decisões tomadas pelo Supremo que evitaram o pior em muitas áreas da vida do país, né? O golpe é uma parte da história, mas tem também o desgoverno Bolsonaro, que foi contido pelo Supremo. Eu não tenho a menor dúvida, acho que estamos aqui, tivemos eleição por causa do Supremo e por causa de decisões, inclusive monocráticas, do ministro Alexandre de Moraes. Mas a gente está falando num contexto hoje de um Supremo cuja maioria tinha essa visão como a sua, como a minha. E aí, se a gente jogar isso para o futuro, um Supremo com uma outra composição, com esses poderes que, em determinada medida, de acordo com constitucionalistas, vão na contramão do princípio da Constituição. Quer dizer, uma anomalia gerando uma outra anomalia, entendeu? É só essa discussão, por isso que eu acho que a discussão deve ser feita. Talvez não agora, mas é que ela vai sendo eclipsada.
Hoje, ela diz, né? Hoje tem um judiciário que pensa como a gente. Como a Rede Globo, né? E amanhã? E se mudar? E se o perfil do judiciário brasileiro mudar? E continuar tendo os mesmos poderes? Você vê que a Joana do Olímpio tá preocupado, né? Com a manopla do Thanos. Já assistiu? Que ele aperta assim e desaparece com metade das pessoas do planeta. Ó, hoje, quem pode fazer isso é a gente. E no futuro? Então tem algumas discussões que precisam ser feitas. Então você vê assim que ela tá mostrando a validade da discussão. É uma discussão válida que está sendo feita, está sendo inclusive iniciada no local correto, que é no próprio Senado. Não tá nem começando na Câmara, tá começando no Senado, depois vai pra Câmara. Mas, assim, é uma gritaria, é uma discussão, assim, é um negócio assim que eu fico assim, rapaz, sem entender. E a Miriam Leitão achando também, não, sensacional, porque como tava agindo contra o governo Bolsonaro, que eu discordo da forma de governar, pode. Agora, se fosse o contrário, a partir de amanhã, sei lá, André Mendonça, o Cássio, ministro da primeira, segunda, terceira instância, etc., começar a tomar medidas contra o governo Lula, ela vai falar o quê? Ela vai acusar, tá tendo o quê? Um negacionismo judiciário, o judiciário está bolsonarizando. Assim, é complicado. Você vê, assim, a hipocrisia da turma da Globo fica latente o tempo inteiro. Inteiro. E são essas pessoas que formam, sabe, o discurso público brasileiro, que dizem para os isentões, para a turma de esquerda, como eles devem pensar. E se você não pensa igual a eles, você é um extremista. Se você não pensa igual a essas pessoas, você é um extremista, você é burro, você não merece falar, você não merece ter local de fala. Aí, esse não tá na Globo, eu não sei por que não está na Globo, eu realmente não sei, porque capacidade esse tem. Esse daqui tem capacidade pra tá, ó, disputando com a Miriam Leitão, que é a top 1 da Globo, né? Em termos de passar pano pro Lula, ninguém vence a Miriam Leitão. A Daniela Lima tenta, mas a Miriam Leitão, ela passa pano pra qualquer coisa. Aí o Reinaldo Azevedo ontem, em seu programa, ele achincalhou o ex-ministro Marco Aurélio Mello. Marco Aurélio Mello concedeu entrevista para o UOL e o Reinaldo Azevedo achou bacana fazer piada, usar termos assim extremos, assim, de um baixo calão. Não vou dar play no áudio, sabe, coloca a vinheta, faz piadinha. Sugerir que o Marco Aurélio Gagá é pouco do que ele falou. Quem procurar aí assistir vai saber do que eu tô falando, vai ver se eu estou aumentando ou não. Assim, lamentável o tipo de fala, né? Fala recheada de ódio, que é o que eles dizem que a direita tem. Mas vamos lá. O que foi que o Marco Aurélio Mello, ex-ministro, deixou a corte há pouco? O que ele tem pra falar? O que é que ele tem a falar sobre o Brasil neste momento? E temos 2 recortes. Acho que ambos vão interessar a vocês. Vamos ouvir aqui o primeiro, que é este daqui. Ele vai falar sobre a PEC em si. O que é que o Marco Aurélio Mello acha sobre a PEC? Eu acho que é um jurista com anos de experiência, inclusive, na corte. Um princípio de lógica. A toda ação corresponde uma reação. E não há a menor dúvida, nós não somos ingênuos, e a disciplina dessa matéria, mediante PEC, ela resulta em uma retaliação. É uma retaliação a atos praticados pelo Supremo. Por isso é que eu cogitei da autocontenção do Supremo. E dizia na bancada, toda vez que nós avançávamos e invadíamos seara de outro poder, lançávamos em si um bumerangue que poderia vir à testa do próprio Supremo. E parece que está vindo. Essa foi uma das falas do Marco Aurélio Mello. Então, né, toda ação tem reação. A gente faz uma coisa, depois pode se virar contra nós. E ele ainda falou sobre outra situação, que envolve aí o 8 de janeiro. Vamos ver o que o ex-ministro tem a falar. Talvez a reação do Congresso decorra disso. E também outros atos praticados, talvez em excesso. Por exemplo, eu até hoje não compreendi como é que o Supremo
avocou em si os inquéritos alusivos aos episódios de 8 de janeiro, porque nenhum dos acusados gosta da prerrogativa de ser julgado pelo Supremo. Isso devia estar na primeira instância, mas há um desgaste incrível. Houve há pouco até um incidente, porque se pretendeu julgar a ação penal de envolvida em 8 de janeiro no chamado plenário virtual, que não é um plenário propriamente dito, porque colegiado pressupõe em si a troca de ideias. E na sessão virtual não se troca ideias, simplesmente se deposita o voto. E aí, quando se inseriu o processo crime nesse plenário virtual, a defesa disse, olha, a ação penal tem que ser julgada no plenário físico. Mas quando se exagera na dose, se tem resultados que não são bacanas, né? Quando você exagera na dose, você tem resultados que não são legais. Vocês entendem porque o Reinaldo Azevedo, lulista, estava achincalhando o ex-ministro Marco Aurélio Mello? São opiniões que vão na direção contrária do consórcio. Mas vamos lá, vamos continuar. Até aqui acho que só corrobora, né, que o que está acontecendo é uma crise mesmo. Estamos realmente diante de uma crise, né? Brasília não tá bem. Aí vem o isentão, Pondé, que fez o L, fez campanha por Lula. Desde 2021 falava que Lula era melhor do que Bolsonaro. Escreveu um texto na Folha para falar sobre isso. Aí ele vem agora falar assim, ó. O Senado está certo. O judiciário tem que sentir que há freio até mesmo para ele. Quem disser o contrário está querendo enganar gente sem repertório de ciência política. Tsuki faz uma afirmação e uma pergunta. Ela fala assim, ó. Quem falou isso nos últimos 4 anos foi chamado de fascista indemocrático. Onde ele estava? Onde estava o Pondé nos últimos anos? Aí, não dá pra deixar de comentar isso daqui também. É lamentável. É inacreditável. Inacreditável. Esperar ver o que é que o Valdemar pode nos falar sobre isso. Mas Romário, senador do PL, vira alvo de ataques bolsonaristas após ser contra a PEC, que limita as decisões. Ele foi o único senador do PL que votou contra. O único. E aí, Romário? E aí, Valdemar? Qual vai ser? Complicado, né? Creio eu que o PL fechou questão. Vai ter algum tipo de punição, ou vai ser isso a vida toda. Ah, vota aí do jeito que quiser. Tá meio ruim, viu? Tá meio ruim. Eu tento perguntar, cara, qual foi a última vez que a gente teve alguma discussão de alguma lei de impacto nacional, sabe? Um negócio assim, sei lá, que gere algum tipo de engajamento, um clamor, que a bancada do PL votou coesa. Todos os deputados votaram contra ou todos votaram a favor. Porque na pele das fake news, teve gente do PL que apoiou o Lula, né? A urgência. Tributária, nem precisa falar, né? Deixa eu só ver um negócio aqui. Um vídeo. Falando do Valdemar, é uma nota. Deixa eu ver qual horário. Sabia que era interessante. Possivelmente devo trazer a nota amanhã. Ou não, né? Comentar aqui agora. Espera aí que tá carregando. Aqui embaixo a internet é ruim, meu celular. Mas envolve Valdemar e envolve essa PEC. Cadê, rapaz? Carrega isso no Poder 360. Tá carregando. Agora acho que vai. Agora vai. Tá o negocinho azul tá indo. Eita, parou. Tá todo mundo aí tenso, né? Mas enfim, enquanto carrega aqui celular, né? Mas vai demorar. Aí, pronto, abriu. Vamos falar aqui do Lira. O mesmo ministro que subiu o tom, o Otto Alencar rebateu ele, o Pacheco também rebateu. Poder 360 foi publicado às 11 horas e 29 minutos de ontem.
falando que ele pediu ajuda a Valdemar do PL contra a PEC. Vários ministros ligaram para os senadores tentando pedir a votação da emenda, né, mas não tiveram sucesso. Aí tá aqui, né? Deixa eu ver. Um dos telefonemas do ministro foi pro Valdemar. Valdemar ligou para os senadores, tentou sensibilizá-los sobre o pedido do ministro. Não deu certo e a articulação fracassou. Acho que o Romário foi sensibilizado pelo Valdemar. Ô, Valdemar. Ai, Jesus. Valdemar. Vou ver se tem alguma coisa interessante na nota. Por hora só tem isso daí. Arthur ia pressionando. Na mesma linha. Pois é, deixa eu ver aqui se eu tô nota. Não tem ninguém escrevendo. Foi mal. Enfim, Poder 360 saiu ontem, 11h29. Pode colocar. Ministro, mano, pediu ajuda a Valdemar do PL contra a PEC. E segundo a nota, Valdemar tentou sensibilizar os senadores. Valdemar. Aí tudo bem. Mas e aí, gente? Passou no Senado. E agora? Vai, não vai? E eu realmente, nessa situação toda eu olho, dá pra ter algumas certezas. As que eu falei pra vocês, eu acho que dá pra cravar. Só que o que vai acontecer no Brasil daqui pra frente, eu não me arrisco, não. Como é que vai ficar a relação com o Planalto? Não faço ideia. Essa PEC vai andar na Câmara? Não faço ideia. E por que eu digo que não faço ideia? Por mais que tenham saído inicialmente umas notícias falando que o Lira ia travar, hoje de madrugada, 4 da manhã, vem lá Malu Gaspar e seu associado Rafael Moura falando o seguinte: até a PEC ser aprovada, parte dos magistrados e mesmo os integrantes do governo Lula acreditavam que a proposta ia ser freada na Câmara. A turma estava crente que isso ia acontecer. Contudo, porém, entretanto, todavia, os interlocutores que sondaram Lira a respeito de seu rumo logo após a aprovação da PEC concluíram que o presidente da Câmara não pretende arriscar o seu capital político para proteger a corte. Antes da aprovação da PEC no Senado, Lira tinha dito a alguns aliados que tentariam segurar a tramitação da emenda, mas afirmou que se o assunto se transformasse em onda, ele não poderia fazer nada. De acordo com líderes ouvidos pela coluna, a fala do Gilmar acirrou ainda mais os ânimos dos deputados, especialmente dos partidos do Centrão e bolsonaristas em geral, que já queriam passar um recado. Eles avaliam que a resposta de Pacheco riscou no chão a linha a partir da qual só pode se ir para frente, não dá para recuar. Acho que ele não conseguirá segurar, sob o risco de perder a força para fazer seu sucessor, disse o ministro da Corte, ouvido em caráter reservado. Um ministro da Corte já tem um sentimento que o Lira não vai poder recuar, né? Senão ele vai perder a força de fazer o seu sucessor. Ano que vem é o último ano do mandato do Lira, ele não pode mais tentar se reeleger. É nesse cenário que a PEC chega à Câmara na semana que vem, e agora já não há mais quem acredite em qualquer movimento de contenção por parte do Lira. Mas, porém, entretanto, todavia, por isso que eu falo, assim, a própria matéria não crava nada, Caio Junqueira, também às 4 da manhã, solta essa nota. Lira deve se pronunciar e dar tramitação normal à PEC que limita os poderes. Vai tramitar, mas sem urgência. Se vai tramitar sem urgência, significa que não vai entrar em votação neste ano. Se não entrar em votação neste ano, não vai entrar em votação a partir, mas sendo assim muito bondoso, do meio de fevereiro em diante. Mas vendo toda essa agonia, se questionando, né? Por quê? Mas tá ali. Lira planeja se pronunciar. O formato do pronunciamento ainda não está certo, mas a ideia é passar a mensagem de preocupação com que se estabeleça uma crise política desnecessária. O Lira quer ser o pacificador do país. Sinal que a coisa deu ruim. Próximos capítulos, não faço a mínima ideia do que vai acontecer. Mas eu acho que o episódio, o dia de ontem, é um dia triste para o jornalismo brasileiro.
Não que ninguém leve muita fé na Rede Globo, mas a Globo tá demais. A Globo tá rompendo todos os limites do que deveria ser, né, o jornalismo. E aí eu achei engraçado isso daqui, ó. Lá vem lá o senhor Demore, o lulista Demore, com a seguinte nota: assédio, espionagem, geladeira e prebendas nos bastidores da Globo. Ele fala leitura obrigatória. Eu falei, olha, agora a Globo se tornou um problema para os petistas? Agora, será que vai se tornar um problema? Vamos ver, né? Porque a Globo, aos meus olhos, talvez seja o maior problema que o Brasil possui. E aí, já que tá falando da Globo também, pra gente chegar aqui ao fim, realmente o fim do vídeo, como eu falei, né? Achava que ia ser só isso daqui do início até o fim, tinha muita coisa para comentar. A Dama do Mal já foi entrevistada pela Globo como presidente de ONG. A reportagem foi feita em maio do ano passado. A Rede Globo tá sempre contra o Brasil. Tá sempre contra o Brasil. O que o Brasil quer, a Rede Globo é oposição. Importante deixar o Brasil no buraco. Mas enfim, observemos. Com certeza, hoje é sexta-feira. Ontem foi uma quinta-feira com gosto de sexta. Hoje é sexta. Vai ser o dia hoje. Vamos ver, né? Vamos ver. Amanhã a gente comenta, espero, né, sobre o Celino. Vamos ver como é que vai ser o dia de hoje. Mas, confusão de montão. Cacetada de vídeo que eu dei play, vou mandar todos no Telegram. Tu escuta lá, se tem algum específico que tu gostou, tu procura lá e tu reassiste. Eu não vou saber legendar qual vídeo é qual. Mas o recortezinho, né, tá tudo aqui, link na descrição. Você nem precisa ter Telegram, você pode baixar até pelo navegador. Vote em mim no iBest. Primeiro link na descrição. Me ajude a derrotar os petistas. A Sandra Nemberg da Globo tá lá. Nem sei se ela tá na Globo, acho que tá, né? Enfim. E o outro lá. Dia 28 desse mês acaba. Então é assim, pô, mais 4 dias. 4 dias. E acabou. É o que? Segunda-feira? Terça-feira? Enfim. Siga o meu trabalho, passa no meu canal. Tem um botão de valeu, tem um beijo na descrição, tem um Atlas brasileiro, kimpaim.com.br, pra gente registrar essas histórias, né? Ontem foi um dia, com certeza, já virou um tema que vai marcar o ano de 2023, que não vai dar pra entender. Eu acho que assim, marcou. O que aconteceu ontem marcou. Pra entender o que vai acontecer em 2024, 2025, 2026, eu acho que o dia de ontem foi um capítulo que vai ter uma extensão maior na história desse país. Vamos observar. Fico por aqui. Lembra de compartilhar. Só tenham vocês para compartilhar o vídeo. Então, ajuda aí. E deixa aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.